a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 25 de setembro de 2021, sábado. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 9, versículos do 43b ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos então São Lucas narrando aqui a admiração dos discípulos em relação às coisas que Jesus fazia e também o segundo anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz no versículo 44, dizendo assim: prestai bem a atenção. Jesus chama a atenção dos discípulos para eles abrirem seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos, sua inteligência, sua capacidade de apreender, compreender as coisas. Jesus diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mais claro do que isso, penso que é impossível. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. Lógico, São Lucas está narrando depois do fato acontecido, por isso ele pode dizer isso. Os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Me parece que a admiração das coisas extraordinárias, das coisas sobrenaturais que os discípulos tinham em relação a Jesus, aquilo que Jesus fazia com que eles não enxergassem coisas humanas, coisas próprias dos seres humanos que poderiam acontecer com Jesus. Parece que, nesse sentido, os sentidos, como vai dizer São Lucas, lhe ficavam obscuros nesse sentido, porque me parece que fechava os olhos e os ouvidos para a possibilidade de Jesus ser entregue, ser açoitado, ser humilhado, ser condenado e ser morto, já que ele fazia tantas coisas extraordinárias e tantas coisas sobrenaturais. E também me parece que havia uma admiração de tal modo ou um medo de constranger Jesus, enfim, algo talvez nesse sentido, que impedia com que eles perguntassem a Jesus essas possibilidades, um tipo de medo que os paralisava sobre este assunto ao perguntar para Jesus, para verificar se eles tinham entendido aquilo que Jesus tinha dito para ele. Passemos então para a meditação deste Evangelho de hoje. Perguntemos para nós então, e nós também admiramos talvez alguém ou mesmo a Deus de tal modo que ficamos cegos para certas possibilidades de acontecimento em relação ao próprio Deus, em relação à nossa vida? Por exemplo, somos incapazes de pensar na possibilidade, já que Deus nos ama, já que Deus se entregou por nós numa cruz, já que Deus nos protege, já que Deus nos ampara, a possibilidade de acontecer algo de ruim conosco e com os nossos? Talvez nessa perspectiva que então os discípulos pensavam a respeito de Jesus. Mas somos seres humanos e também Jesus era humano e divino, era humano, enquanto humano iria morrer. E nós somos humanos, ainda que temos uma alma imortal, somos humanos e nessa perspectiva do corpo sofreremos e morreremos, até porque não estamos num estado
perfeito, puramente espiritual, ou puramente ligado e conectado a Deus a ponto de não sofrer nenhum tipo de dor, enfermidades e até a morte. Será que certos assuntos nós temos medo, nos sentimos constrangidos em conversar com Deus, em falar para Deus, em dialogar com Deus e pedir ajuda a Deus a respeito das coisas mais profundas nossas, dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos pecados, ou coisa nesse sentido? Assim como temos também medo, vergonha, timidez de conversar com um diretor espiritual, de fazer confissão e assim sucessivamente. Meus irmãos, nessa terceira etapa da Lectio Divina, vamos apresentar a Deus em oração todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todas as nossas cegueiras físicas, biológicas, sentimentais, afetivas e espirituais, de modo que a gente não consiga perceber as possibilidades ao nosso redor, a nosso respeito, a respeito das coisas, a respeito dos nossos irmãos e a respeito do próprio Deus. O que nos impede de perguntarmos, de conversarmos, de falarmos, de indagarmos, de termos dúvidas e querer esclarecer essas dúvidas? Digamos então a Deus em oração, diga ao Senhor todos esses questionamentos que surgiram aí no seu coração, para que Deus possa te responder, para que você possa ter a resposta e corresponder à graça de Deus, a tudo aquilo que Deus tem falado para você, tudo que Deus tem falado para nós. E muitas vezes nós ficamos cegos, surdos e mudos diante de uma realidade tão clara. Prestai bem atenção, disse Jesus aos seus discípulos, às palavras que vou dizer, as palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Senhor Jesus, ó Deus de bondade, dai-nos a capacidade intelectual, a capacidade sensitiva, a capacidade de raciocínio, de percepção das coisas, de entendimento das coisas, sobre tudo aquilo que o Senhor nos fala de maneira direta, como falou Jesus aos seus discípulos, e maneiras indiretas, como falou várias vezes em parábolas também para os seus discípulos. Dai-nos essa capacidade de enxergar, de ouvir, de perceber, mas sobretudo de aceitar. Talvez o problema dos discípulos, assim como os nossos problemas, não é o fato simplesmente de ouvir e não entender, ou de entender ou não, mas de aceitar aquilo que vimos, ouvimos e entendemos. Dai-nos, Senhor, a capacidade de aceitar, a fé em acreditar que, apesar de todas essas realidades, o Senhor é mais, o Senhor sempre vai estar conosco, o Senhor sempre nos amou, nos ama e nos amará, independente daquilo que esteja acontecendo ou que vai acontecer. Nós te pedimos, Pai de bondade, pela ação, pela graça e unção do Teu Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.